Isaías, capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles, e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força, e faça a paz comigo. Sim, que faça a paz comigo. Dias virão, em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Feriu-o como feriu aos que o feriram? Ou matou-o assim como matou aos que foram mortos por ele? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado, quando ele fizera todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços. Então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé, porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão, e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, e vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Assim aquele que fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor debulhará seus cereais desde as correntes do rio até aos rios do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías, capítulo 28. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um forte e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, e como tempestade de impetuosas águas que transbordam. Ele, com a mão, derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como fruto temporão antes do verão, que vendo-o alguém, e tendo-o ainda na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa, e por diadema formosa, para os restantes do seu povo, e por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza, para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado.
e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo, e a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque manhã após manhã passará, de dia e de noite, e será que somente o ouvir tal notícia causará grande aflição. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já ao Senhor, Deus dos exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha voz, atendei bem, e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo o dia o lavrador para semear? Ou abre e desterroa todo o dia a sua terra? Não é antes assim, quando já tens nivelado a sua superfície? Então espalha nela ervilhaca, e semeia cominho, ou lança nela o melhor trigo, ou a cevada escolhida, ou o centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina, e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaca não se trilha com trilho, nem sobre o cominho passa a roda do carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e o cominho com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalheiros. Até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E no momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos será visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho, e uma visão de noite, será a multidão de todas as nações, que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejaram contra ela, e contra a sua fortaleza, e puseram em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer,
porém, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações, que pelejaram contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Vós tudo o perverteis, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: não sabe. Porventura, não se converterá o Líbano, num breve momento, em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão, e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre o gozo do Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta. E os que sem motivo põem de parte o justo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.